Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora você vai ficar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante aqui para o crescimento do nosso canal. Seja membro também para você ter alguns benefícios exclusivos. Tem o grupo de WhatsApp comigo 24 horas por dia, tem o grupo exclusivo para membros no WhatsApp, além de vídeos exclusivos e também as lives também exclusivas para membros aqui do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo ficou no empate contra o Atlético Mineiro lá no estádio do Mineirão. Confesso que a gente precisa fazer algumas análises bem tranquilas em relação a isso. Eu acho que o primeiro ponto, o primeiro tempo foi bem positivo em termos de desempenho do que a gente vinha acompanhando nos últimos jogos. O São Paulo foi bem melhor do que o Galo, criou algumas oportunidades, o Everson também foi um dos destaques da partida. É óbvio que depois o Rafael acaba virando destaque, porque com um a menos o Galo vai para cima tendo um a mais e começa a ir no abafa, e o Rafael faz defesas importantes. Mas o Everson fez várias defesas também, principalmente na primeira etapa, então acho que o São Paulo, que foi volumoso contra o Galo, mesmo fora de casa, num ambiente hostil, jogou bola, né, teve algumas chances interessantes, o Wendel se entrosou bem com o Ferreirinho, o Marcos Antônio fez uma boa partida no termo de construção de jogo, o André se movimentou, o Ferrarese e o Cédric ali pelo outro lado. Eu senti um pouco de falta do Luciano nesse jogo, mas acho que o primeiro tempo em termos de performance, e a gente tem aí, né, muitos críticos em relação ao Zubeldia em termos de performance e qualidade de jogo, e eu sou um deles. Mas o primeiro tempo, se pegar o primeiro tempo e começar a ter uma evolução com base nesse primeiro tempo, acho que o Zubeldia pode começar a ter mais tranquilidade, principalmente daqueles que pedem um pouco mais de qualidade de jogo. Já o segundo tempo, o Galo melhorou, foi um pouco mais para cima, o jogo até ficou meio que lá para cá, meio que equilibrado, meio que sem dono do jogo, e aí na reta final da partida é óbvio que a expulsão do Caleri condicionou bastante o jogo, e aí com um a mais o Galo tentou ir no abafa, mas aí Rafael, que eu de fato eu não entendo as críticas ao Rafael, eu gosto muito dele, acho que ele é muito subestimado. Para mim ele foi o melhor jogador de São Paulo em 2023, em 2024 é verdade que oscilou bastante, até principalmente após a convocação para a seleção brasileira, mas eu acho que é um baita de um goleiro. Posseni, sem dúvidas, é o melhor, e acho que ele faz um desempenho que a gente pode falar que o São Paulo tem goleiro e que não precisaria se preocupar em ter um novo goleiro, que eu gosto bastante do Rafael. Bora falar sobre polêmicas da arbitragem, né? O Ramon Abate Abel teve ali algumas interpretações que foram complicadas de se entender. Na minha visão, por exemplo, e é importante trazer perfil de árbitro, o Ramon, ele tem um perfil de deixar o jogo rolar mais. Tanto é que vocês vão reparar durante o jogo que não é qualquer encontrão que ele marca, não é qualquer coisinha que ele marca, ele não é o árbitro que gosta de picotar o jogo, por exemplo, como faz o Anderson Daronco. Ele gosta de um jogo mais jogado, ele gosta de, não, vamos jogar, vamos embora, isso aí não foi nada, segue. E isso é muito positivo, eu gosto desse estilo de arbitragem, eu acho que foi bem nesse quesito. O problema foi algumas interpretações equivocadas. Primeiro, para começar, no lance do Lianco, né? Não, antes do lance do Lianco do segundo amarelo, o primeiro amarelo em relação ao Ferreirinha não fez sentido, porque se você for amarelar todo jogador que dá uma segurada no jogo para ficar na frente da bola, para esperar, né? Aí o adversário, pô, dá aquele empurrãozinho assim, tipo, e começa e toca ali para começar o lance. Se você for começar a dar amarelo para todo esse tipo de lance, se virar uma regra, beleza, mas não é uma regra. Você tem que ser coerente, você vai ter que fazer todo o jogo a mesma coisa. E aí os jogadores vão se policiar, vão falar, olha, eu não posso mais ficar aqui na frente da bola, que senão o Ramon Abate Abel vai me dar amarelo. Aí o Lianco dá um baita do empurrão no Ferreirinha, merecidamente ele toma o amarelo, mas o Ferreira toma o amarelo, sem sentido algum. E aí depois, no final do primeiro tempo, um lance onde o Lianco dá uma solada no Ferrarese, era lance para segundo amarelo, claramente, não é um lance interpretativo, ele quis administrar o jogo, ele não teve peito, ele não teve coragem. Falando um Caio Ribeirovski aqui, ele pipocou, ele foi um bananão. Ele não teve peito para no Mineirão, fora de casa, contra a torcida adversária, de cumprir o que de fato era um lance para cartão amarelo.
e ele não quis expulsar o Lianco. Depois o Lianco foi expulso, mas ali já o jogo já tinha acabado, basicamente. E aí ele não expulsou o Lianco. E aí na segunda etapa, no lance do Caleri, eu até acredito que o Caleri, ele meio que ele dá margem para a expulsão. Eu não acho um absurdo, tá? A expulsão do Caleri. Eu não acho que foi um absurdo. Mas eu acho que foi um erro dele, do VAR, na verdade, não foi nenhum erro dele. Acho que ele, dentro de campo, ele interpretou bem um lance para amarelo. O problema é, nesse tipo de lance, quando o VAR chama, o VAR ele interfere no lance. Porque automaticamente o cara vai no monitor, para ele voltar e manter a decisão, muitos árbitros brasileiros não têm esse peito, não tem esse estofo. E alguns acabam errando, como é o Klaus, que acha que tem o peitão aberto ali estufado e acaba errando e sempre bancando as suas decisões dentro do campo. Então, tanto é que quando o árbitro, quando ele fez o sinal, eu falei, vai expulsar. Porque os árbitros são condicionados a isso. Então, era o lance, era esse tipo de lance que o VAR não tem que intervir. Se o Ramon ele tivesse dado a expulsão dentro do campo, beleza, paciência, eu discordo da expulsão, até porque depois, por mais que ele comece o lance dando a cotovelada, depois nitidamente mostra que é o movimento dele levantar para pegar impulso e aí depois ele abre para dar o cabeceio. Então ele não foi com a intenção de dar a cotovelada, ele foi com a intenção de pegar impulso e aí ele meio que perdeu ali, o zagueiro não estava nele no apoio e aí acabou pegando no rosto. Então era um lance que dava para passar o amarelo tranquilo, mas aí o VAR quis interferir, quis mostrar serviço, é sempre o Huey querendo também mostrar serviço, sempre querendo mostrar que tá ali. Era um jogo em que o VAR não tinha sido acionado, somente no impedimento que foi claro lá no gol do Alan Franco, mas o Huey ele quis aparecer, ele quis mostrar que ele estava no jogo, ele quis mostrar que ele estava sendo importante em um lance. Mais uma vez o Huey querendo aparecer em um lance que não precisava. Porque a decisão do campo deveria ser respeitada. Se o Ramon tivesse dado o amarelo, como ele fez, ou se ele tivesse dado o vermelho. Só que o VAR quis aparecer e aí, para mim, nesse caso, acaba expulsando erroneamente o Caleri. Repito, não acho um escárnio, não acho um absurdo, não acho, meu Deus do céu, mas eu acho que um amarelo estaria de bom grado, acho mais absurdo a não expulsão, por exemplo, do Lianco. Beleza? Acho que do jogo a gente já passou um pouquinho sobre os assuntos. Vamos falar sobre alguns outros temas, que eu acho que é importante repercutindo também o jogo de ontem. Começando com o Zubeldia, ele atualizou a situação do Luiz Gustavo e corrobora um pouquinho sobre o que a gente já tinha falado aqui no canal, de que o Luiz Gustavo está numa situação onde o São Paulo não conta mais com ele. Não dá para contar com o Luiz Gustavo, é muito incerto qualquer prognóstico. Então aqui eu vou abrir aspas para o Zubeldia na coletiva. Abre aspas para o Zubeldia. Estamos esperando um diagnóstico mais claro. Agora ele está em um momento de pleno cuidado. Está sendo supervisionado por profissionais e com toda a dor do mundo, digo que ele não estará com a gente por tempo indeterminado. Não posso falar muito do que ele tem, mas é preciso ter bastante cuidado com a saúde nesses primeiros dias. E é isso que ele vai fazer. Estamos com ele, falou o árbitro. O árbitro, ó, tô com muito árbitro na cabeça. O técnico, após ali o jogo, ele falou em entrevista coletiva sobre essa situação. E aí, aproveitando um pouquinho mais do gancho do Zubeldia na coletiva, ele também falou sobre a arbitragem. E aí ele falou um ponto muito importante, que eu acho que, nesse quesito, eu acho que a gente pode confirmar que o problema, talvez, do Zubeldia seja algumas decisões de campo, que a gente pode questionar. Mas em termos de personalidade, comprometimento com São Paulo, ele dá nota 10 nisso. Abre aspas aqui pro Zubeldia. Não sei qual o critério que esse árbitro usa. Não é a primeira vez que temos problemas com ele. O segundo amarelo para o Lianco era claríssimo. Não deveria haver essa dúvida. Tem coisas que não consigo aguentar. Não sou líder dos árbitros, mas aquele lance do Lianco era para expulsão. Não me importa sair na televisão ou nas redes sociais sendo expulso, porque eu vou sempre defender o São Paulo. Sempre. 1.000 vezes. Não posso aceitar que um árbitro deixe de expulsar um jogador rival quando ele claramente deveria ser expulso. Tivemos um problema com o pênalti a favor do Palmeiras no Paulistão, por exemplo. Não entendo. Se o time joga bem ou mal, a responsabilidade é minha. Mas se um árbitro age assim, não me importo nem um pouco em fazer o que for preciso para defender o São Paulo. Essas foram as aspas do técnico Zubeldia sobre toda essa situação polêmica também das arbitragens.
acho que essa coletiva, essa entrevista foi muito positiva. Acho que ele bate no peito e mostra que ele tá com a instituição São Paulo. Repito, tá? Muita gente já tá com ranço do Zubeldia. Eu também tenho questionamentos em relação ao trabalho. Mas nesse ponto, acho que o Zubeldia vai ir muito bem. Pra gente fechar, eu até ia trazer um pouquinho da renovação do Alan Franco, mas fica para um outro vídeo. Que a gente tem alguns bastidores interessantes em relação a isso. Só que o Alexandre Fonseca, CEO da Superbet, divulgou por meio das suas redes sociais a renovação de contrato com o São Paulo no último fim de semana, né? Em uma foto ao lado do presidente Júlio Casares, o executivo colocou como o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro, podendo chegar a 1 bilhão. Hoje é um dia daqueles que a gente vai lembrar por muito tempo. Acabamos de fechar o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. Uma parceria entre a Superbet e o São Paulo que pode chegar a 1 bilhão nos próximos 6 anos. Mais do que números, esse acordo mostra o quanto acreditamos na força do esporte, na paixão da torcida e no impacto positivo que o futebol pode gerar dentro e fora de campo. É só o começo, vamos juntos fazer história. E aí, esse valor de 1 bilhão é com metas batidas, tá? E são metas importantes. Tem metas de participação de Super Mundial de Clubes, tem metas de campeão de Libertadores, tem meta de campeão paulista brasileiro. Então, são metas que algumas são mais fáceis de serem batidas, só que outras têm as suas complexidades. O fato é que, fixo, o São Paulo vai receber 678 milhões por conta desses 6 meses, sem contar o salário do Oscar. O salário do Oscar é um acordo à parte, não entra nessa conta desse novo patrocínio. E aí, a bater metas, a conquistar títulos, a aparecer mais em competições, a fechar também questões de pré-temporada, a participação de um ou outro torneio, o São Paulo conseguiria arrecadar um pouco mais e aí poderia chegar nesse valor de 1 bilhão nesses próximos 6 meses. Combinado? Acho que a gente passou por tudo hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um bom empate entre São Paulo e Atlético Mineiro. O problema talvez tenha sido lá um empate contra o Sport na primeira rodada, mas o saldo, querendo ou não, é positivo. 3 jogos, 1 vitória, 2 empates, que a próxima semana, ao começar contra o Alianza Lima, seja ainda melhor. Um abraço para todo mundo, tenha uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, até a próxima.